Elianda Santa Maria di Cargo, prima di Bobi Sanando, Elianda Santa Maria di Cargo, prima di Bobi Sanando, Malabu filhos Cachari, Natudo Rado Ogine, Histórias com nós juntar, aqueles românticos, aqueles possíveis. Todo lado, na todo lado do mundo, na todo histórias, na todo lado e assim. Histórias com nós juntar, aqueles românticos, aqueles possíveis. Histórias com nós juntar, aqueles românticos, aqueles possíveis. Você está no Mantenhas e muito boa tarde para vós que estão a acompanhar esta transmissão de rádio TV Voz do Povo. Nós estamos assim direto na ES Jumbai, com uma vintém, ou seja, entrevista com o líder do Partido PUN, Idrissa Diallo. Com nós vamos conversa com o Jumbai com nós, mas antes nós pedimos para repartilhar vídeo para poder ter mais pessoas para nós poder acompanhar ES Jumbai. Sempre assim, na Matuziquine. Sempre assim, na história seguirei. Todo lado do mundo, na todo histórias, na todo lado e assim. Sempre assim, na Matuziquine. Sempre assim, na história seguirei. Na todo lado do mundo, na todo histórias, na todo lado e assim. Sinal kuno junta, sinalika sabi kuno junta. Sinal kuno junta, sinali sabura, sempre assim.
Suma como fala você, tá no mantenha-se muito boa tarde a todos os seguidores assíduos das casas da Rádio TV Voz do Povo. Nós estamos sim na condições de começar a entrevista com Idrissa Diallo, líder do partido, um partido unidade nacional, se o ministro está falando assim. Mas antes, não a pedir para vós que estão a acompanhar nesse preciso momento, para vós poder falar se som está chegando nas perfeitas condições. Antes não vai começar, não pera a boa reação se tem condições para não começar. No entanto, tudo indica como não podia estar nas condições de começar na entrevista. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Jan. Doutor, para começar, quase no Jumbai, a OS, nós está acima de 200, 320 quase que estão a assistir essa transmissão, mesmo no Jumbai de Rádio Voz do Povo. Doutor, ao longo de manga de tempo, ou se não está falando manga de ano para trás, vou defender sempre como eleição e a solução no nosso país. Mas para ver. Muito obrigado, Tijani. Muito obrigado a todos aqueles que nos seguiram em direto e aqueles que nos vêm seguindo. Dá tempo para ouvir. Na agradecer-lhes e na cumprimentar-lhes, na desejar a todos os compatriotas, aqueles que estão ali, que estão fora, um Santo Natal, e ser um momento de reencontro de família guinense. Conceitos, às vezes, ora comandar, gente que está perdendo tempo para ir revisitar atrás tudo que leva, tudo que análise que leva, para chegar a algumas conclusões. E está pegado conclusões e não é andado aquilo, sem fazer ligação com que lógica de pensamento que leva para não chegar naquele ponto. De fato, sempre me chama a atenção sobre eleições na Guiné-Bissau. E não falar como eleições e soluções, porque partidos próprios que estão ganhando, que têm tempo de governo. Presidentes que está ganha, está dado golpe em pensa últimos, e o Dr. José Mário Vasco, o general Marcício Coembalou, que acaba de ser mandato. Mas não te vive permanentemente na instabilidade. O que o ministro para ficar claro? Eles são um elemento fundamental numa sociedade democrática. Nada tirando o povo soberano e que tem na democracia para legitimar órgãos de governança de uma sociedade, qualquer que seja. Esse é importante para fazer ponto. Agora, problemas recorrentes de estabilidade política na Guiné-Bissau e que tem nada a ver com eleições e anterior à sociedade democrática e tem a ver com cultura política que é herdado de como que o país nasce. Que país que nasce de um sistema político-militar, onde que violência é um elemento importante de xadrez, de ADN de que sistema. Então, que sistema funciona na violência? Numa sociedade que nunca conhece liberdade, nunca conhece democracia, quer na época colonial portuguesa, quer no período pós-independência de 74, digamos, ter no início de abertura multipartidária. O que passa? Durante períodos todos, o povo de Guiné foi violentado, submetido a violências grandes. E que violência que permite para ir emergir, para ir desenvolver uma sociedade democrática, uma sociedade de tolerância, uma sociedade onde não impera a lei, uma sociedade onde não buscar consensos, etc., etc. Onde que liberdades fundamentais para respeitar. O que é problemas bunabinca. Não chega no momento de abertura política, que não chama multipartidarismo, leis que não fazem, constituições que não fazem na Guiné-Bissau, e o resultado de importação de uma realidade que cada nós, de realidade de Constituição portuguesa, e facto próprio que está testemunhando, e que houve um grupo de pensadores que tomam parte de uma realidade sociocultural, de idiosincrasias,
decidir como o poder está organizado de diferentes grupos que estão constituindo o mosaico étnico do país. Não importa uma constituição que cada nós e que não tem dificuldades desde o início, em 1994, para funcionar. Não tem dois elementos que cansar no tio. Primeiro elemento, como falar, é que passado de totalitarismo na Guiné-Bissau, quer na época colonial, quer na época do PSGC, Partido Único, de 1990, no momento da abertura política. Segundo elemento, e bem de facto de partilha de poder na seio como a governança política partilhada entre o Presidente da República e a Assembleia, que de lá que emana um governo que ganha eleições. Então, manga de biasno de como quer o Presidente, o Primeiro-Ministro e do mesmo lado, quer eles e do mesmo lado, depois de cada eleição, nós estamos tendo conflito entre o Presidente da República com o chefe de governo. No dia 94, entre o Presidente João Bernardo Vieira com o Manuel Saturnino, e que contradição. Obrigado. Que contradição o que saneado e fratura partido e chega dentro de Forças Armadas, que não diz que se como a PAIGC é um partido político-militar, e sempre com o problema que consegui saneado na esfera política e naturalmente também na esfera militar para resolvido. E que divergências políticas, que fraturação de partido em duas alas poderosas e leva o país não fraturação dentro das próprias Forças Armadas e não levando aqui conflito de 11 meses. A mim que tempo que está fazendo a política, minha grande surpresa é que nenhum político, nenhum, que traz eleições de causas que leva a 7 de junho. Não faz aqui que não se me faz sempre, cobra mal, busca um bode expiatório, e nesse caso ele era Nino Vieira, como se um homem só podia destruir tudo nas vidas. Essa é prova de como nós, naquele caso, não acaba de nada. E depois de Nino, e o humano que desenhado como alvo, matado na condição que matado. E ninguém que coloca. A mim passa um ano com um grupo de colegas para não refletir sobre o que passa realmente na 7 de junho. E o que não chega com conclusão, em 2000, não chega a na conclusão como e que tem nenhuma possibilidade de funcionamento normal de instituições na Guiné-Bissau, se que resolvido é o problema de partilha de poder entre o Presidente da República com o Primeiro-Ministro e o Governo. Essa diarquia, como o Francisco está falando, essa divisão de poder no topo do Executivo, e tem estado, e começará com o PAIGC, mas bem continua com partidos que é o PAIGC. Tudo a nós não olha depois da guerra de 7 de julho. E bem outro partido que é o PAIGC, que é o PRS, e logo o Dr. Kumbayala, vencedor das eleições, imediatamente entra em conflitos permanentes que se sucessivos primeiro-ministro. E começa com o Dr. Caetano Chama, Dr. Faustino, e continua com o engenheiro Alamara, com o Arthur, que culmina no golpe contra o Dr. Kumbayala em 2003. Naturalmente, que golpe está retomando contornos de fraturação do próprio PRS e que fraturação de partido bem continua dentro das Forças Armadas, mantendo que cultura político-militar. E a nós que tempo que não entra na política. E seguintes vai ver, nos documentos que não deposita no programa, que não deposita depois no Supremo Tribunal Amigo escrever, com colegas, não elenca, não elege instabilidade como cerne do problema de Guiné-Bissau. Que instabilidade e sai de uma visão, de uma prática política, político-militar, de violência, de cultura de partido estável, que está solível dentro de uma sociedade democrática. E isso foi sempre, recorrentemente, coração de uma visão política. E não tenho convicção de como se isso é resolvido, nunca Guiné-Bissau can ter paz. Não pode fazer 1000 eleições, mas que eleições é uma forma de legitimar o poder. Mas se que poder ele próprio é assenta
não magma podre. Nunca não cana ter paz. Não pensa com maior preocupação antes de cedo de mim e de cedo de que partidos próprios que têm vocação para governar. Mas não bem mais frente que comandar. Quer dizer como depois do início da democracia em 94, o sistema é totalmente disfuncional para mim. Nunca Guiné-Bissau vive democracia. Contrariamente que aconteceu na todo lado de na Cantal, violência com ambas partes, está reclamando de democracia e prova acabada de como Guiné-Bissau é uma sociedade democrática. E basta Bujubi, o que anuncia essa entrevista, esse Jumbai. Quer dizer, gente que conhece, que lê documento, que obedece, que não papel tudo menos o documento que a mim produzi, que o mérito não classe política que está produzindo matéria cinzenta, intelectual, e insultos. Como que a essência de democracia é tolerância, e respeito de opinião de outro, e de contraditório, e de mara acordos justos, onde o cara ganha tudo, que o outro cara ganha tudo. E respeito de valores que se sedimentam com a sociedade. E só o facto que tu olha, ali, na comunidade que está fora, violência que está põe na debate, nos insultos, se que alguém tem no meio de fazer o mal, não pensa como, tudo as práticas que nós temos na Guiné-Bissau ali, de parte da autoridade, nasceram um piquenique. Porque a gente estava aí demasiado longe. O que é que me mostra que Guiné-Bissau nunca vive numa sociedade democrática, infelizmente. E esse, desde 94, não fica nesse. E não continua na lógica antidemocrática, de não respeito do Estado de Direito, e não confunde multipartidarismo com democracia. Para mim, tentativa de firmar a democracia na Guiné-Bissau, fogueado 7 de julho. E a partir de lá, todo golpes que houve no Mati, o que o doutor Kumbayala dado golpe, não foi a nos punho, não foi o único partido que lá estava lá, todos líderes, manga deles a osna de leda papel de democracia. Não foi o único que defendeu o doutor Kumbayala, não foi o único que condena comando militar sentado lá naquela sala da frente, dirigido para então o general Veríssimo Correia Seabra. Olha. E não vim trabalhar para o retorno na democracia. E a mim que leva para a gente vai ler a carta de transição. Um conto que dia publicamente diante do comitê militar como um cara assina aqui carta na que forma que está. E tem que ficar claro na carta preto na branco de como responsabilidade de golpe de Estado e exclusivamente de militares. Tudo líderes de maior partidos que vai ganhar a eleição na sauda, na apoia, na congratula, tudo. Não foi o único, está ali tudo vivo, salvo uns outros que Deus chama, que firma, não foi o único que firma que dia para condenar golpe. E tudo outros golpes. Classe política de Guiné esteve sempre envolvido na toda subversão democrática. Esta chute golpe, esta beneficia de golpe, e que lá é o maior partidos políticos. Bom, olha. E isso leva para mim, para mostrar a dificuldade que nós temos de fazer funcionar instituições democráticas. De necessidade de não convocar outro para um ato fundador. De não pôr tudo problemas na mesa, para não perguntar na cabeça. O que é que funciona? O que é que funciona? Como é que não pode evitar problemas que não bimarano no mesmo carro? Quer dizer, não torna aqui país que não dá tapada no mesmo carro, que nunca mais que avança para frente. Doutor, vou mencionar na passagem que vou acabar de falar sobre poder, desequilíbrio de poderes entre a presidência e o parlamento. Mas naquela prática, naquele regime, é essencial o fator principal desse conflito. Na Constituição, sobretudo Constituições democráticas, está partilha de poder entre 3 grandes blocos: poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. O que é que passa na Guiné-Bissau e na manga de democracias que torna-lhe disfuncional? O presidente da República é elegido no sufrágio universal direto para o povo, para cidadãos do país, maioria mais um. Então, é depositário de uma grande legitimidade.
Butene governo, que emanação da Assembleia, não pode falar, butene legitimidade indireta. Deputados estão votados nos círculos eleitorais, partido que tem maioria, também cuide governo. E que governo, ele cuide esse primeiro-ministro que forma governo. Quer dizer, no topo do executivo, botando aqui separação entre três poderes, como falar, mas o poder executivo repartido de um lado entre o presidente e o primeiro-ministro. E esse, ninguém que aponta como a sociedade está olhando. Se não nota, Nino, com Saturnino, teve problema. Kumba, com Caetano Chama, com Alamara, com Faustino Mbali, com Arthur Sanya, teve problema. Ninguém que aponta para ver de quê. Hoje que Nino regressa, em 2005, e hoje é um governo legítimo de PSGC, dirigido para Carlos Gomes, que ganhou a eleição em 2004, ilegalmente, e gosta de gente que apoiar, e cuide antigo vice-presidente de PSGC, que vai contra esse partido, que assume golpe contra seu próprio partido, que vem fundar outro partido. Quer dizer, não sei lá, se o presidente Malam Bacay, que esteve doente, claramente, nunca Carlos Gomes não chegava fim de legislatura. No bem na 2014, mesmo partido, que faz campanha, não houve tudo argumentos de uns e outros. É ter noção, é nascer unido, é na Bahia. Mas assim que o governo é formado, parte descontente de que partido, suma que está sendo sempre, também junta com o presidente da República, que tem parte importante do poder executivo, deles, e que ele dissolve, debater o governo, invocando uma crise que nunca está claro na nossa Constituição. Então, parte de que partido também gosta do presidente, para bater o governo, de seu próprio partido, para chegar ao poder. Não pensa como, hora que líderes políticos confrontam que hoje é como, sistematicamente, o povo não vota, não convocado e não vota, coisa que não funciona. Não pensa como, primeiro coisa que eu tenho que fazer, se eu tenho minimamente honestidade intelectual, ele fala alto aí, há alguma coisa que não funciona. Essa que funciona com o PSGC. E que funciona com o Baialá, com o PRS. E que funciona com o candidato independente, com estruturas de gente que seguiram com o partido que estava no poder, que é o PSGC. E que também funciona entre José Mário Vaz e Domingos Simões Pereira. E depois, para não falar entre outros por aqui, nunca o Marcelo Coimbalo que teve uma maioria parlamentar para o governo. Então, não pensa como que deve de ser e próprios partidos que têm por missão de governar, quando eu falo povo, não para. O país precisa de estabilidade. O país precisa de visibilidade. O país precisa de paz para não desencadear, para não pôr em andamento programas econômicos e sociais. E no maior desafio é destabilizar o país. Mas que está fácil. Não pensa como grande pergunta que deve estar ali. Por que partidos políticos estão fazendo isso? Questões que a minha coloca. Sim, doutor. A nós nos acompanhar e vou entregar a carta aberta a diferentes instituições. Ainda que vou recordar vários golpes de Estado que deram crise política, mas também vou considerar a PSGC uma herança político-militar que influencia negativamente na cultura de democracia do nosso país. E essa influência está olhando até hoje. No livro que eu escrevi sobre visão para a fundação do Estado, e tem parte de como fala lá, tragédia de Guiné-Bissau. É que todos os partidos de governação que vêm na Guiné-Bissau, depois do PSGC, e partidos neo-PSGC, e que partidos que vêm de mesma cultura político-militar. E de que mesmo partidos que estão a recorrer sistematicamente às Forças Armadas para se tornar um instrumento de legitimação, não um órgão de Estado que tem uma missão bem clara, e um partido que nasce que cultura de violência que sai nunca, e que bem olhado na tudo que outros partidos neo-PSGC. Qual que é a diferença de PUM? Não pensa como a seguinte Baijubi, na fundadores de PUM, e tem dois elementos lá, que é importante. Nenhum dirigente de PUM que era político em outros partidos, PSGC ou neo-PSGC. Não foi o único partido
que nasce sob prisma completamente diferente. Não nasce de árvore totalmente à parte. Então, isso é que leva para o discurso, leva tempo para penetrar massas. Segundo coisa, nenhum de nós, nenhum de dirigentes fundadores de PUN, que vive nunca de Estado. A mim, por exemplo, Idrissa Diallo, nunca recebi salário de Estado. Aos não chega de ano de reforma. Nunca viaja com bilhete pago para o Estado de Guiné-Bissau. Nunca estuda com bolsa do Estado de Guiné-Bissau. Nunca curinte nunca dia carro do Estado de Guiné-Bissau ou o Estado de Guiné-Bissau comprar carro. Nunca digo absolutamente nada. Nada. E esse que eu falo é válido para outros colegas que fundam a PUN. O que nós estamos no espaço de partidos democráticos na matinatria. Não temos acordo com o nível do governo. E foi o único partido onde o líder que turmenta para tomar lugar. Tradicionalmente na Guiné-Bissau, cada partido, hora que dá lugar, o presidente está mansa tudo, gente vai ser ele que não passa, para tomar dianteira de que pasta que é dado. A mim que é fácil. Não cuide colega que não está reconhecido competências, moralidade e de bem representando no governo. E importante para não falar de aos. Foi o único partido que teve pasta no governo. Nenhum elemento de PUN não apoia no governo. Nenhum membro de nossas famílias não apoia no governo. Nunca. Não vai tomar aqueles que estão lá, não limpa o ministério. PUN abre gabinete que não trabalha para apoiar ministra, que não daqui missão para vai representando, para servir o país. Nunca ministra de PUN que esteve naquele governo, ninguém que olhar ali na anda fim de semana com o carro de Estado. Nunca. Carro de Estado está global, trabalho bem e que está saindo porque está nesse carro. A nós seguintes que está trabalhando para a nossa cabeça. Não pensa como missão de servir e missão de dar parte de bom para o país. E que para usa o país para roubar bilhões e bilhões uma coisa, manga de políticos e governantes na parceria do país. E isso para nós, que tem diferença PUN totalmente, geneticamente, de esse sistema que está vigente no país de elas. Doutor, relativamente à mesma carta, não referi para não ir atrás um bocadinho a recentes eleições que acontecem no país, chama a atenção de crescimento de clientelismo no uso de discursos de ódio, esse cariz étnico e riscos que está representando a coesão social. Pensa como o sistema político começou a descarrilar há muito tempo. Que levando a nós, não decidir que participar nas eleições. Tudo quem que participa nas eleições na Guiné-Bissau, principalmente as últimas eleições, hoje é coisas totalmente escandalosas. Aviões cargo na renta materiais, que custavam milhões e milhões de dólares. Barcos na renta bicicletas motorizadas, remorques na leva cimento na compra consciência. Esse é o debate político. Esse é carnaval ou uma grande operação de compra. A nós não foi o único partido que entrega-se contas de campanha. Não houve manga de gente no papel de Estado de Direito Democrático na Guiné-Bissau. Se não respeita regras estabelecidas, leis de Guiné-Bissau, tudo é partidos que participam nas eleições, que devem participar. Lei quadro de partidos políticos é muito claro. E caminho Idrissa Diallo, nenhum partido que faz isso. Não pensa como se qualquer alguém de bom senso, neutro, honesto intelectualmente pega aquela lei e não sabe como nenhum de candidatos a eleições presidenciais, em todo caso, que mais importantes, que deve vai ser o candidato para eleições. Nem que partidos que vai, que coligações que vai, que deve vai. Porque só que presta conta de campanha. Depois, alguns meses depois, boca fácil, lei está obrigado para cá vai, e dirigentes de que partido, mesmo individualmente, que pode vai. Não confronta esse que o presidente de CNE, por escrito, não confrontar com então o procurador-geral, Dr. Bakary Biaye. Se não fala como a nós, irrespeitoso de Estado de Direito, tudo é partidos não extinguidos. Mas PUN foi o único partido que é extinguido porque não está colocando questões que está colocando gente mal. E sempre não fala, e nas últimas eleições, provas tem, registros tem. Dia 25, não fala como a de outubro, não fala como a eleições cuja campanha eleitoral na Punça, dia 1.
esse vai ter sido mais problema. Por de quê? Nunca não avança teses que nunca pode fundamentar. A Bobu Teneba, PSGC, que se aliados que falam como, isso é a opinião como, CNE está caduco, Supremo está mal. Ora vou tomar duas entidades. São que não organiza eleições. São que não dirime conflito. Bota punta. E depois de que passa em 2019? Que contestação de eleições? Assembleia passa, que passa lá? Secretário de Estado vem e traz presidente da Assembleia e substituir, manda substituir. Isso tudo tem. Tudo é problemas que é discutido. Não está falando como não vai eleições. Claramente que é eleições. Pode passar esse problema. Se que questões prévias não quer resolver, não avança para eleições. Claramente, se problema que tem, e porque milagre que tem na Guiné-Bissau. Mas tem dois elementos que bem agravam isso. Qual que é o elemento? Som principal. E violência que não houve na chama. Não houve líderes políticos na indigita grupo étnico de Guiné-Bissau como uma ameaça existencial. Domingos mostrou na Rádio Vaticano e bem repetir como e tem problema fula na sub-região. Pensa como o que está passando na Mali, na Burkina ou na Nigéria, que está falando a respeito. Ora com o líder não fala aquilo. E por que na papia de comunidade dentro do seu próprio país? E repetir outro bias em entrevista. No meio de aqui narrativa anti grupo étnico, porque tribalismo, todos políticos na Guiné, envereda desde que o multipartidarismo começou para a democracia. Pérez fazia apelo claramente. E houve uma tentativa de comunidade, de líderes políticos fula, através de união eleitoral, faz que lá nós não foi o único líder, origem de que comunidade, o contrário aquilo, não nega entrar na união eleitoral. Então ninguém pode dar uma lição de moral de tribalismo. Mas que não é? Que tese que começou no início de 2020, como o Francisco está falando, porte, com vendido para um líder político, não começaram a olhar que tema contra um grupo étnico na bem ao longo de tempo e bem usado na plena campanha eleitoral. Eu penso como esse era muito grave e não houve apelo à violência étnica, a nós tudo não matar, gente não fala não vai tomar caçado, não vai cutelar, não houve nas redes sociais gente não apela. Quer dizer, um rádio milcolino de tempos novos, vai comprar caçado, vai matar. Vou incendiar, vou fazer. Nunca Guiné-Bissau que chegava de ponto. Não pensa como não camba patamar, não tem uma cultura política com cabali, não tem um sistema político disfuncional. Esse último patamar de monta grupos étnicos uns contra o outro, grupos importantes, e que grupos sim, como pode pensar como uma genocida, não é papia de maior grupos étnicos do país, que tem ramificação em todo o país vizinhos. Caso alguém que tem problemas mentais, direito de cabeça, que conhece esse país, que gosta minimamente desse país, pode olhar esse tipo de narrativa na distribuído localmente, publicamente. Não pensa como a classe política tísica de guerra, responsabilidade de destruição do país, de não instituições e políticos, mais importante, eles que destruem o sistema judicial do país, eles que destruem forças armadas, levam na entra na política, provas tem, não pode fundamentar, não pode fazer factualmente. E isso a nós não foi sempre que alguém que nos chamar atenção sobre isso. Ninguém que quis ouvir, e a nós, facto de há 20 anos, não falamos de como essa escala funciona, porque a nós, outros navios falam, por exemplo, agentes de transição, não tem que reformular, não tem que rever a Constituição, não tem que tomar leis. Essa é a nossa proposta. A nós, o que não fala? Não fala como o povo tem que convocado na sua totalidade. Para uma questão prática, uma equipe de transição, que, como se nome está chamando, é transitório, dentro de uma continuidade com houve ruptura de democracia, de funcionamento normal de instituições. Se a boa fala como, a boa um parêntese de que processo? Leis que podem mudar. Qual garantia que o tem como e não sobrevive a busca de no poder? Ele comandante não pensa como a nós
importante para convocar todo o país. Tudo gente para sair, uma como fala aqui, para não sentar à volta de uma mesa. Essa foi uma das questões, não é chegava lá, porque vou definir na abertura de um grande debate nacional, que deve ser sobre a de sociedade civil, mas como que esse tipo de organizar, e não vai fazer justamente para ela, e esse processo deve ser liderado aqui nesse momento. Liderança é que é importante. Importante e de não partir de um diagnóstico. Não pensa como assim, é o seguinte sensato. Que está funcionando com razão, com lógica. Não tem um sistema que não funciona. Se não funciona bem, eleições estão resolvendo todo o problema. Na Europa, na qualquer país, agora que tem contencioso, o povo está chamado para arbitrar. Mas ali, problemas que não tem, e estão ultrapassar, e não é como mesmo hora que o povo cuide um alguém e que manda. Então, não sei como problema tem. Porque se um coisa repetir, um bias, dois bias, e que está apontado se não cedo, e está apontado quando que não repete. Não pensa como tempo e custa mais caro na vida. Porque a nós seres limitados no tempo. Não pensa a mim ultrapassar que limite de longevidade que normal no meu país. Não pensa como nunca tem tempo, todo o tempo para ficar no conflito. E o país está no conflito desde 1963. Não pensa como tudo não é energia vital a nós não gastar, não é um conflito inútil. E sempre não tem essa grande qualidade de evitar colocar, o que o Francisco está falando? A questão que faz, não preferir coba, não preferir uma hora que não chega na baloba, não toma tudo no problema, não busca alguém que não está pensa como, não é preto, não é vermelho, esse não matar só um problema na cama. Esse, infelizmente, é esse. Problemas estão ali, problemas têm que discutir. Com toda a sociedade, não põe na mesa, não situa a responsabilidade de uns e outros. Não julgue se instituições que funcionam ou é que funcionam. Não julgue o que passa, não aprende com não erros, não construir instituições, não construir soluções pacíficas, democráticas, que não pode juntar no nosso tudo. Esse que não passa na Guiné-Bissau. E que é um caso inédito no mundo. E que tem nenhum país no mundo que lanta e cria uma sociedade perfeita, instituições perfeitas. Se a minha voz não critica, o que é que passa com o PAIGC? É porque o PAIGC simplesmente que teve responsabilidade de governo, e que é outro alguém. E governa bem e governa mal, ele que conquista aqui legitimidade de fazer. Mas tem legitimidade de governo, e que está fazendo de bom governante. E que legitimidade que ganha para o governo? Atos de governação podem tornar completa, tão grave, tão mau, que está perdendo que legitimidade. Porque se a boa fala como bem liberta o povo de Guiné, para bem juntar, naquela época tudo a tratar no mal, e matando, e dividindo, e fraturando a sociedade, e usa violência ilegítima contra nós. A bobinho, gente está pantada porque a hora que gente toca na boa porta, de noite de uma certa forma, você me diz como pede que bem para bom. Que medo. Que mesmo medo que continua de 74 para 80. Milhares de não compatriotas fuzilados, descontroladamente. Bons espíritos de Guiné-Bissau, que está papial. Não tomar um pano, não cobrir. Não pensa como a os. Se você vai na tombo, na Portugal, você olha tudo gente que julgado, que condenado para regime colonial. Neste hoje, dossiê de processo, onde com um regulo, se uma Vaticano Freire, falado como é crime que cometi, para ir para fuzilado, para meninos vai buscar na escola para ir tocar paro. Neste hoje, onde que o processo fazido, para bastante com o que se armou julgado e condenado a falar ali crimes, tipificado crimes que cometi, para ir fuzilado. Mas são milhares e milhares de meus compatriotas. Um dia na rádio, parece na rádio África, o que militares recebiam materiais que vinham na compostrada, na Cumere. E vai na limpa cá onde com máquinas na face, e vai confrontado com valas de ossos de gente que mataram. O que a Guiné-Bissau na facido. E bom para apontar tudo operadores de máquina que não trabalhavam lá. Canto esqueletos que desenterram na Cosé, na Foreia, na Bambadinca, na Cumere, na Portugal, na todo lado, milhares de meus compatriotas. Que ser filhos está ali. Outros aos, tudo chegar na níveis de lugares de responsabilidade do país. Como que não é fácil lá?
Não na calal porque e cada família é matada. Isso é uma violência. A não sempre, a mim, desde 2000, nega sistematicamente ao longo da minha vida encobrir qualquer ilegalidade, qualquer crime cometido por qualquer autoridade que seja. Todo quem que tem dúvida para ver a página de põe a página. E ora com jornalistas atacados, ora com cidadãos violentados, ora com alguém violentado. E chega a ponto para a gente mandar Guarda Nacional na minha causa para agredir. Não fala que você mata para fúrdio. Caminho bim de madeira. Quer dizer, quem que está bim de madeira, quem que está atrás de madeira, e que elas que não busca, quem quer busca boa de inspetor para justificar um crime porque minha postura te incomoda. Nunca impactou com aquilo. Não pensa como aquilo que está dando autoridade moral a você de continuar a fazer o que ela faz. Porque nunca furta. Nunca me atende que não é furtado. Nunca me atende que o dinheiro do Estado é tomado através de pagamentos indivíduos ou fazer retrocomissões para partidos políticos. Nunca me beneficia de nada. Nunca me atende a matar. Nunca me atende que alguém vai matado. Nunca me atende que alguém é violentado. E esse sempre foi minha conduta. E esse que está permitindo a nós, nem que se eu na quebra, para um conta aqui que livre de conta. Não pensa como a mídia que políticos que paga preço, de papel, viva voz, no ódio de tudo gente se empina. Não tem aqui autoridade moral, nunca furta, nunca punha partido furta, nunca toma bens de Estado, nunca mata ninguém que não é matado, nunca matina nada. Então, nem um clamor de extremistas que pode pantar para não passar a mensagem. E a mensagem não passa, não calaba, precisamente porque não tem razões para levar não calar. Doutor, longo de carta, porque é grande, não pode debater tudo o que eu vou falar na carta, mas sim, não toca só que mais essencial, que não acompanha na semana passada, teve uma reunião do Conselho Nacional de Transição, na Casa do Povo, e na carta vou defender a elaboração de nova Constituição e de certo, o que pode ajudar na mudanças absolutas e essenciais para o novo contexto constitucional. Desde sempre, defendi como mudanças tem que estar à altura de desafios que o país tem. Que mudanças que pode ser de nenhum partido, que mudanças que pode ser de nenhum grupo militar, de nenhuma organização militar que seja. E deve de buscar forma de envolver toda a sociedade guinense. Para não pôr tudo na mesa. O que não busca com um consumo? Um consumo é um fato de um povo. Nunca pude pedir um alfaiate que está na Portugal para cozinhar um fato. Não tinha, não tem uma barriga, não pesa 130 quilos. Ou me está fazendo um fato de alguém que está pesa 63 quilos. Vai falar, rapa tipo barriga. Barriga ainda, vai que não vai, vou poder rapatir. Vou fazer dieta, etc. Mas que calça de que fato e consigo para alguém que está fazendo 2,20 metros. A bota faz 1,60 m. Cada hora que vai para cair, e está falando, não, eu estou com fato. Fato não é fácil para que alguém que tem 1,10 m. Que eu comecei a falar para ilustrar isso, coisa um bocadinho, para descontrair um bocado. Não pensa como é importante, para não sinta, não julgue, que arquitetura institucional que não existe para no país, para não discutir. E para que ela aproxima máximo de idiosincrasias de nosso povo. De cultura que no povos, diferentes povos que estão constituídos, é mosaico étnico que está constituído, para entendimento que tem de poder. A mim pensa como essa é a minha opinião, e vale a opinião de 2 milhões de guinenses. Cada quem tem que se dizer. A mim pensa como poder executivo tem que pôr na mão. Outros não falaram como sistema presidencialista. O que não tem na Guiné-Bissau? Desde que a abertura começou, democrática, e que foi nunca nenhum sistema multipartidário, semipresidencial, nenhum sistema presidencial. Se não existe um sistema presidencial, junta poder executivo na mão de alguém, não olha nos Estados Unidos, por exemplo, e que aqui alguém que não está fazendo o que existe, e tem poderes, e tem contra-poderes. A mim, minha opinião, não debate, não pensa como, e deve dado aqui pessoa, para cuidar, quem que nasceu do membro do governo. Não pensa como pela primeira vez também. Não trata com devido respeito
com responsabilidade mais grande que nós temos na terra, quem que não vai entregar a governação. E, ao entrar na qualquer cargo de trabalho, ele pediu um currículo vitae, um pedido de experiência. Só na Guiné-Bissau, como vai pegar alguém na feira de bande, o diretor-geral, delegado, governador, tem ministro. E vai à escola e acaba aí, e tem perfil e tem perfil não tem de governança. E pensa como é importante para criar um perfil de todos os lugares públicos. Para ministro não pensa como e tem que ser alguém experiente, que aprende a trabalhar, que não tem um horizonte temporal para não poder julgar, quer de sua competência profissional, quer de sua moralidade, para não entregar uma missão de que não vai representar no nosso estudo. Para mim, ele pode ser menos de 50 anos. Quer dizer, o modelo que está proposto e o presidente da República deve de acumular funções como chefe de governo. E chefe de Estado já não vai ser do chefe de governo. O que é que manda o ministério já? É a guerra que tem sempre entre o primeiro-ministro e o presidente. Não pensa aí por isso saneado nos dois níveis. Para entregar ao presidente responsabilidade do governo, mas para que o governo também seja fiscalizado eficazmente para a Assembleia. E não tem aqui separação de poder e contra poderes e controle e sistema de check and balance. Que é para mim de quê? Ora que o governo e emanação de Assembleia, um partido político X e ganha a eleição com o número de deputados Y, que lhe está permitindo com maioria absoluta qualificada para formar governo eles. Que governo e produto de que deputados que eles mesmos e de um partido. Ora que o governo está em lugar, papel de Assembleia e que? E basicamente dos. E fiscaliza contas de Estado e faz leis. Mas uma das missões importantes que fiscaliza contas de Estado, não está aparente um conflito de interesse. Como é que a mim, deputado, não vai fiscalizar o governo de meu partido com furta? Não olha ali, por exemplo, o que passa, ou que aqui tem desvios de bilhões, a Assembleia que faz esse papel. O presidente da Assembleia ria desse piedestal, para vir e deixar lugar a vice, para vir fazer papel de advogado de governo. Essa não é uma democracia que está respeitando. Porque não é isso. E a mim pensa como não tem que reformular o poder na Guiné-Bissau, alargar-se base, dividir responsabilidades, permitir para deputados cedo, representantes do povo, que não vai fiscalizar que governo que cabe eles. Porque tem uma ligação orgânica entre governo executivo com legislativo. E lá, a Assembleia não pode fazer plenamente esse papel. Número reduzido, drasticamente, nível de deputados não subido, e somando partido drasticamente para mim, metade, e pode criar uma equipa de 10 pessoas que não assistem à Assembleia. Não tudo se vertente. Fiscalistas, contabilistas, agroeconomistas, especialistas de ambiente, etc., etc. De infraestrutura, para que elas possam ajudar a Assembleia para fazer verdadeiramente esse papel de fiscalização. O governo não tem esse orçamento, todos os membros do governo não vai validado para a Assembleia individualmente, o governo não se tudo não aprovado, e não tem esse orçamento geral que não tem. E que orçamento? A Assembleia não está fiscalizando permanentemente. E não por etapas, ano 1, não põe um envelope de 10 bilhões para a infraestrutura, não faz tanto número de estrada, e tipo de estrada que não faz, tudo cai de sarjo de que estrada está passado à Assembleia, e a Assembleia está sendo esse papel de fiscalizar quilômetro depois de quilômetro. Dubi como que aquilo não sido muito equitativo. Não há, por exemplo, caso de tribalismo. Os círculos como aqui formatado na Guiné-Bissau. E encorajamento a tribalismo. Não há como políticos de Guiné-Bissau. Sistematicamente, e na África, e na muita parte, e também busca que não liga eles com a comunidade. Então, se há um círculo, e te reproduz dentro de um grupo étnico, não está num lugar de governação. A mim, ao mesmo tempo, me se sendo deputado naquele círculo. Não tomar recursos de Estado. Leva para que círculo? E para que grupo? Não pensa como não tem que rever círculos, fazer círculo nacional. E máximo círculo provincial. Para quebra e risco
de que circuncinhos que está regrupé, como está falando em francês, um grupo étnico ou religioso. E pensa na diversidade que não deve construir Estado. Não tem que ouvir tudo comunidade, mas Estado tem que ser um alguém de bem que não está a serviço de toda a comunidade nacional. Exato. Na mesma linha, vou falar ainda Forças Armadas se defenderem como e tem que ter um corte definitivo de vida partidária. Mas qual que passos necessários que não podia dar para poder alcançar os objetivos? Na tudo reformas que nós não falamos, reformas e que são leis, e que são conceitos, e pecadores, e cultura. E Guiné-Bissau, e que parece com nenhum outro país, sabia de nossa própria história. Me pensa países que não há parece e Argélia. E tem uma definição com Ahmed, um dos responsáveis da Revolução Argelina, como todo mundo, os Estados está tendo forças armadas. Como a Argélia, me pensa que conceito bem alarga, e o único país onde que exército tem esse Estado. E esse está ao fundo de pensamento de que passa na Guiné-Bissau. Quem que pede o Estado de Guiné-Bissau? E Forças Armadas. E que Forças Armadas? E era um parte de PAGC, que era uma organização política e militar. Mas e que tem nada a ver entre as duas estruturas. Estrutura militar profissionaliza e empodera através de formações, através de equipamento, através de batalhas que leva a cabo e torna uma estrutura verdadeiramente poderosa. E essa estrutura, nunca a classe política que ajudar para encontrar verdadeiramente esse lugar na sociedade democrática. De um dia para o outro, eu falei lição como a partir de hoje, artigo 4 cai, bom ser deixa ser membro de um partido, como vai ser Forças Armadas Republicanas. Quer dizer, suma com lápis, com artigo, com escrever num papel, Bula paga década de uma vivência, de uma cultura, de que ele pensa como ele é um órgão de legitimação. Mas mais grave, ora que a própria classe política de Guiné-Bissau sistematicamente me entra quartel, me instrumentaliza, me leva militares para fazer golpe e me aceita beneficiar de que golpe. E pensa, o único partido na Guiné-Bissau que nunca entra no governo de transição e Deus sabe como é tio, e pum, único. Então não tem autoridade moral a de pensar. Minha opinião a que é que durante muito tempo Forças Armadas ajudam a sociedade para cair descarrilhar. Uma crise de que é o próprio autor, mas foi que elemento que estabiliza a crise. Mas minha convicção profunda é que nunca pude continuar esses militares. Militares que podem carregar um país. Militares devem de ser um órgão de Estado. As tentativas reiteradas de políticos vai quartel. Pincha para golpes de Estado. Ora, quando tem problema políticos que não queria, então que nunca pode resolver, vai buscar tal militar que não dá golpe. E isso passa a ser uma prática natural de classe política guinense. Então, eu tenho ali dois corpos. Eu tenho um pai para base, onde que riba, cada quem na papel de Estado de Direito, mas base, cada quem na vai fazer. Esse canal tem que cortado. E tem que cortado publicamente, e tem que cortado na Organização Geral do Estado, e tem que cortado na missão que Forças Armadas nadaram. E também no papel que a classe política tem que ter para ele e para o país. Porque pode ter uma classe política que não instrumentaliza Forças Armadas a esse benefício, para bem condenar a hora que caçar o benefício. E isso que passa na Guiné-Bissau. Nunca desde crises como essa, com abertura democrática como essa. Quem que responsabiliza parte política na sublevação de 7 de junho? Quem que responsabiliza parte política que incita para dar golpe a Dr. Kumbayana? Quem que incita parte política? Quem que responsabiliza parte política na 12 de abril de para processo da golpe na véspera de segunda volta que tudo me indica para como Carlos Gomes vai ganhar? Quem que instrumentaliza Forças Armadas para acabar com a carreira de determinado político?
estudos políticos. Ou encomendar, ou é bem sendo beneficiário. A boca não furta vaca. Buna grita como que está furta vaca, mas a hora que a vaca furtado e transformado em bife, buna comer tranquilamente no prato, sem apontando que se origem. Não pensa como não tem que ser consequente. Classe política de Guiné tem que transformar profundamente. Sociedade tem que transformar. Valores, democracia é que são textos. E que são um assunto de jurista. E um assunto de tudo que está papel a todos nós. De coexistência pacífica entre nós. De não modos fazendo. De respeito que não tem que ter para o outro. De contraditório. De visão que não tem que ter para o país, para a nação. E aceita como não vai fazer compromissos. Onde que não direito acabar, líquido de outro não começar. Tem serenidade no debate, civilidade no debate. Bucana com o adversário, porque bucana se combate. Bucana denigrir imagem, bucana destruir reputações. Porque bucana tem nenhum elemento para fazer. Só tem e tem tudo mecanismos para atacar alguém que pensa como e não viola a lei e não comete crime. Não pensa como e tudo é mentalidades que tem que mudar para nós ser finalmente uma sociedade democrática. Desafio é que só para políticos e que só para militares, mas toda a sociedade guinense que tem que entrar num grande debate para nos reencontrar. Para já não esteja muito avançado na entrevista, mas pensa não na caminha de passo largo para poder colocar ponto final, mas antes não tem nenhum dos questões ainda que nós colocar para não poder subir, porque no texto que nós estamos a olhar, forma que vou abordar crítica no texto, sobretudo comunidade internacional, que deveria ser feito com parceiros de Guiné-Bissau, nesse caso. Na minha opinião, a responsabilidade primeiro de solução de tudo é problemas guineenses. Mas não parceiros têm responsabilidade. E tem organizações que não se parte. Suma CDAO, suma Nações Unidas, suma CPLT. Não pensa como é dívida de ajudar para não perceber que não é um problema. Não acabo de cedo que com um grande cientista francês, especialista do mundo lusófono, que está chamado Pellissier, e chama Guiné-Bissau, filho doente de Portugal. Não pensa como não tem que sair no estatuto de filho doente da África, para não tornar um país normal. Guiné-Bissau tem potencialidades extraordinárias. Se não trabalhar para paz tem, não trabalhar para estabilidade tem. Não fala ninguém, pouco de gente, não pincha em alguém para fazer política. Na tudo, na terras, na agricultura, não pode criar riquezas que ninguém can imaginar. A hoje não vai ter um aeroporto novo. Que aeroporto não tem um terminal de carga? Não está a 4 horas de Portugal. Portugal te importa manga de legumes de outro país africano. E tem importar de Brasil. Não tem tudo que é mercado europeu. Onde não pode trabalhar para não abastecer. Não pode ter uma saída para não produtos de mar fresco. Onde não pode vender. Tudo que cadeias de valor, quer na agricultura, quer na pesca. Não tem paisagens extraordinárias, não tem um povo acolhedor, não tem as infraestruturas, hotéis, restaurantes, que pode começar a alavancar setor turístico no país. Aos hotéis, que só é acontecimento que tem, dias. Hotéis que têm a reserva, antes de golpe de 26, de 70 e tal %, e caiu para 4. Aos cada empresário, na punta se cabeça, no fim de mês, como é que ele faz para pagar esse salário? Restaurantes, idem. Mulheres que não vendem na Caracol, na tudo feira. Só vai punta eles um som, e não falar como, se venda cai, é tão guardado não pode comprar. Ora, como vai comprar fruta ou legume na semana, é tão tarde, se você pensa como, favor com fazer eles. E está contra, negócio custa bolsa na metade. Não pensa como, é importante, para guinenses perceber como, é instabilidade crônica e principal fonte de ser pobreza. E esse cara não te ensina nada. Não pode continuar a bater com o outro. Cada quem que abre boca, buraco até na 4ª geração, não pode continuar a assumir a violência. Esse cara não dá nada. E na fraturação cada vez mais na sociedade. Bons, como a gente pensa, com maus, como a gente pensa, está no outro lado. A nós tudo guinense. Não pensa como inteligência não está.
dia como sendo capaz, principalmente lideranças políticas, de construir sistemas onde que nenhum filho de Guiné-Cana fica na beira da estrada, onde que nenhum grupo cana se sente ostracizado porque que esse parente que está na poder, onde que tudo a nós não vai pegar um outro irmão, uma filho de um terra, para não construir um presente, um futuro para não filhos e para não neto. Então, se não construir, se não conseguisse, não conseguir realizar o sonho de combatentes de liberdade e pátria, não conseguir realizar o sonho de Cabral, caos, Cabo Verde está mais perto de realizar do que a nós. Não pensa como o país custa tão caro, e gente que participa na paga que preço elevadíssimo, é que tem na escola. Outra que não está na começar. 99% de nossa população que tem na escola. A OS não tem manga de gente que está falando formado. Como é que a OS nunca consegui pensar no problema, nunca consegui encontrar soluções para o meu problema, porque não nasceu a OS que país que toda gente está cansada dele. A OS não fala mundo, mas o mundo cansa de Guiné-Bissau. Porque tudo cedo, a que mesmo país, durante 30 anos, não cansa de gente com o mesmo problema. E golpe de Estado, e revolta, e assassinato, e violências de massa, e violências isoladas. Cada dia que isso não acaba. Não pensa com uma coragem a voz na Guiné-Bissau e que de cobrar mal. E que de prender alguém, e que de matar alguém. Coragem e de certa como não tem problema com o povo. E não põe na mesa, não resolve. Americanos fácil. Manda de povos nascer vida fácil. Olha, e que mal de não fazer, de não ara. Mal e de não persistir na erro, na violência, no extremismo. Que na cana dá de comer. Não pode continuar, mas o resultado não serve para nós. E possibilidades que não fica para nossa cabeça, para nosso filho. E possibilidades que não tudo no país. Cada crise, tudo que você foi lançado vai estar quebra. E se não continuar na onda de agressividade, de violência, que é que nós falamos como a missão faz violência contra mim, estou com bem. Como sinta. Em nome de que não deixou para o governo tranquilamente? Por que não agrediu? Cada escola que estava aí, como sina, agrediu o companheiro. E que tem? Não pensa como a voz, de como se termina a permitente já. Sim, doutor, não é só uma questão. Mas não tem que aprender baixa tensão. Não tem que aprender gire no problemas, não contradição, não diferenças e não divergências. Não fazer com respeito. E muita questões que levantaram durante a nossa transmissão, como que nós estamos a acompanhar, e durante o tempo do ex-presidente José Mário Vaz, e houve manga de críticas, mas ao momento, ao longo dos últimos anos de ex-presidente Maurício Sissoko Embalo, e que houvesse. Mas, o que é que se falar? Essa me pensa e críticas como mata ouvi, me pensa como a hora que não sei do figura público, não tem que responder gente, não tem que ter respeito para interrogações que está colocando. Na época de José Mário Vaz, me se fala tudo de gente, ninguém está mobilizando. A mim que liga, o engenheiro Domingos Mons Pereira, estava na França, na passa da férias na Bretanha, me fica tão chocado com a queda de governo, porque para mim não tem a mesa redonda, o governo era bem inclusivo. Então não há nenhuma razão para quebrar aqui a máquina. Não deixa a política desde 2006, como faz Estados Gerais. Não sai na política ativa, porque não acha como a política, nada que não sai de bom para Guiné-Bissau. Mas outra como aqui, coisas que não arranca, não fala não. Não fala, essa pode ser, quer dizer, nunca pode repetir a mesma coisa. A mim comigo, a mim na minha casa, na minha sala, como comissão, acabei de ser de PSGC. Não começa lá, e a mim que esteve na origem de criar que espaço de partidos democráticos. E não luta. O que é que me passa? Importante para a gente perceber. A mim também não lutava nunca para um partido, nem de mim, nem de outro, muito menos de outro. A ideia era que, e era naquele espaço que não queria, que não chama partidos democráticos, para não refundar não instituições, não maneira de pensar, e crises cíclicas para não resolver politicamente. E passa busca que não desgosta completamente de política não sai. Busca. Primeiro, a nós não luta para o presidente José Mário Vaz, doutor José Mário Vaz, para ir respeitar regras. Para o partido que ganha, para ir deixar. Nesse caso,
para Domingos Simões Pereira continuar primeiro-ministro. Porque se partido que ganha, e ele que indigita para ser o primeiro-ministro. Essa lei, tem dia que não muda a Carta Magna, essa que não é lei de Guiné-Bissau. A mim respeito de Estado de Direito. Onde é que não luta, estou que não ganho. O que é que o PGC faz? O PGC vai ter uma lei, nesse caso o Dr. Aristides Gomes, que participa no mesmo caso na mesma configuração de golpe de Estado institucional contra Carlos Gomes, que alguém também tem sido, vai ser o primeiro-ministro. Não fala desse golpe de Calano. Onde é que 2005, onde é que Nuno Vieira ganha eleições presidenciais. Um ano anterior, não tem eleições legislativas. Ganha-se para o PAGC. Que pode ser presidente vai ser o primeiro-ministro, e Carlos Gomes. Onde é que não ganha eleições presidenciais. Duas coisas que não tem nada a ver. Gente que apoia, então, o presidente candidato independente João Bernardo Vieira, obrigado para demitir ilegalmente Carlos Gomes Jr. E para bem cuide eles, de ser partido, Aristides Gomes, que era vice-presidente com larga PAGC, que bem junta com outros políticos, o Dr. Kumbayala, etc., para dar um golpe de palácio. Como a Carlos, que passa 4 anos na luta, não falou como não defende democracia, não também como que alguém notícia não foi primeiro-ministro. Esse primeiro ruptura que tem entre nós. Mas o que vem sendo fatal e o que cedo depois das eleições de 2019. Não apoia, suma tudo nós, Dr. Basiru já, Dr. Brahma Suri, professor Brahma Suri, Yaya Diallo, Dr. Yaya Diallo, tudo nós não apoia Domingos Simões Pereira. Onde aqui perde, e confrontando com dados, como e perde. E telefonando, o Marciso com embalo para felicitar. Na presença de gente que está vivo. Esteve ali dias. Professor Dr. Ibn Shambaz, que estava das Nações Unidas, acompanhado com delegações de CPLP, de CDAO, de União Africana, é bem Bacibi, como aquela eleição se passa. Candidato de PGC, que engenheiro Domingos Simões Pereira, reconhece como ele perde. E falaram, bom, a não passa para Bacibi como a coisa se passa. Por quê? Porque PGC tem gente na tudo mesas de assembleia de voto na Guiné-Bissau, o único partido que tem. E a mim acredita como no sistema eleitoral é sólido e difícil para alguém furtar. Não pode furtar um candidato pequenino que tem gente na mesa, mas não pode furtar um partido, uma PGC ou uma PRS. O que passa? Depois daquilo, é bem PGC que faz nenhuma reclamação na mesa, na assembleia de voto. E que faz nenhuma reclamação na CRE. E que faz nenhuma reclamação na CNE. E bem conseguir, a troco de que tem a Polícia Civil, ele comandante Puili, não exigiu uma comissão de inquérito internacional, e conseguir bem fazer para o Supremo Tribunal de Justiça, a troco de que, nunca se diz, mas ilegalmente, porque em nenhuma circunstância, o Supremo Tribunal que podia receber que reclamação de PGC, foi para tratar, PGC introduzir, Supremo receber e dar tratamento, e desacredita completamente o CNE, parece como a CNE furta um resultado, e que resultados que o PGC teve, e que resultados que o CNE bem publica. Então, o que é que você começar? Uma reunião, vamos falar, Dr. Nelo Regala, uma reunião de todos os líderes, que dia que me despedir. Não acorda lá com mancana fazer declarações públicas. E que o resultado que o PGC dá, e que é um resultado oficial, nunca fazer uso dele, nunca fazer, eticamente nunca pode fazer. Limite, simplesmente no silêncio. E que processo corre, tem dia 4 de setembro, onde que o Supremo vem aqui se acordam, de que fala como o PGC nunca deve pôr aqui reclamação. E que pode fazer, e que deve receber. Então, questão, a troco de quê? Que receber. E lá, se pega lá, se é muito legalista, o único bolso lá que não tem ilegalidade. Vamos falar como, que dia que para mim, o Marciso é presidente, e que lá que está por eleições teve dia 23, na cidade exata, contrariamente ao que a gente me se responsabilidade de aquilo, que parte o Marciso com embalo, é meses de governação,
e próprio Domingos Simões Pereira com o PAIGC. Eles cometem indevidamente que reclamação. Por que a gente escreve papel? Para mim, leitura como faz, ele comanda remitir na silêncio, nunca matei aqui com isso. PAIGC, com esse candidato, faz um golpe, o Narciso Coimbalo faz um contra-golpe para a Sinta. Que outros utiliza Supremo, utiliza Assembleia e Governo para tudo quem ganha a eleição, para a Sinta, que outro vai utilizar militares e de outros que podem para a Sinta a revelia de lei. Outra que não diz, não fala como a mim, não quer tomar nem para um parte, nem para outro, e esse, e que está falando a respeito. Para a gente se ver a Oscoma, nunca tem nem nada de segundo, nunca deve PAIGC nem franco, nunca deve o Narciso Coimbalo nem franco, nunca certa nenhuma violação que faz de direitos humanos nesse consulado, nunca curim vai sentar na Portugal ou na França, não sinta ali. Ou que o Marciano Indi atacado para gente vai fazer, a mim que pega papel leva, tem Rádio Capital, ou que Rádio Capital atacado, ou que jovens, ou que liberdades públicas em causa, na coisa, na bafata, uma firma, quem que pode pôr em causa na autoridade moral? Não pensa como a gente que não é fácil, ou mínimo injustos, ou mínimo. A nunca está daí dado escola, não está analisa, nunca está seguindo uma carreira, nunca pensa com a minha cabeça, não está decidindo. E cada decisão que toma, sou uma líder de um partido, ninguém é uma pessoa que está ali atrás, que me diz bem, não tem a obrigação de falar como ali que é que passa. Esse me calaram durante muito tempo, porque eticamente estava bem para vir papel. Nunca vai de noite na palácio, não fala, Umaro, primo, ali não passa mal, que minha companheiros ali, gosto de dar lugar, que é oferecer, nunca me nunca toma. Porque não acha como? Quer dizer, nunca toma nada. E fazer um processo em sorcelleria de futis contra mim, imagina sintoma. Teve que postura aqui de mim. Quando eu vi a cabeça no espelho, nunca vi de ninguém, nunca comprometi com ninguém, e nunca vai fazer nenhuma guerra, porque para mim, que guerra que não é levado a cabo para a PAIGC, e uma guerra injusto, e que tinha nenhuma legalidade, e que assuma aqui que não leva a cabo de 2015, estou com Aristides Gomes Puro. Então, a partir de lá, não percebi como esse sistema, cada reforma, se me compõe no livro, e tempo, não fala como fica fora, vai pegar o trabalho, porque não é trabalho que eu estou dando de comer. Não fala, esse sistema não vai tocar na colapsa. E gente estudo, não vimos olhar como essa está bem. Porque, naquela coisa de lógica de guerra permanente, a mim está lá. A mim tem vida útil, como acaba de tarde. Isto realiza algo na minha vida. Nunca pude estar na lata e andar na rua, bata papel cada dia. Aquilo que eu trabalho, nunca está pagado para aquilo. Nunca está destila, nunca está papel, nunca está engaja, porque nunca acredita nela. Nunca acredita para nenhum nem outro tem razão. O comandante fica no lugar como fica. No stand de Cristo. E essa é a única explicação. Como pensa como a OS, não podia dar guinenses. Essa sem falar, logo no mês de março de 2020, o que é que eu não falado? Não, Idrissa está fazendo, é uma acusão de tribalista. Ali vai com esse parente, vai com esse primo, que coisa. Nada disso. Para mim, e houve um golpe e um contra-golpe de coisas que está falando a respeito. Não quero mediante nem com um, nem com outro. Então, não são desses que são apoiantes, que têm moral de falar como viola ou qualquer coisa que seja. Quem viola a lei e eles? E calma. Então, não vai colocar ponto final nesse Mumbai, aos vamos visitar no chamada de entrevista. Mas se vamos deixar um apelo ao guineense depois de após décadas e décadas de sofrimento, qual que mensagem que eu posso deixar para o povo guineense em geral? Mister pedi tudo minhas irmãs que éramos. Mister falei-lhes como é terra. Tenho tudo que preciso para nós ser um povo feliz, próspero, dentro do nosso território. Não sou obrigado para filhos, melhor filhos de nossa terra, aqueles que matam pegates, para desperdiçar sem capacidades na terra de outros. Não pensa como não tem problemas graves, profundos, o resultado de nosso próprio processo histórico. Para mim, um político é um médico. E está sendo, o que o médico sendo para o indivíduo, político médico para a sociedade. Não missão, e que só de vai ganhar eleição, ou de tomar pastas ministeriais, ou de deputado, ou de presidente. E de pensar a sociedade. E de buscar soluções a males que a nossa sociedade tem. Nisto fala como não tem dificuldades com o bem de nosso processo histórico.
não temos dificuldades de uma infraestrutura institucional que não monta mal. Isto fala, tudo tem soluções. O único problema que a cannabis tem solução é que está com medo e hora que não dar sangue um do outro. Violência que é cometida na Guiné ao longo de nossa história é cometido para poderes instalados, quer para poder colonial, quer para políticos que governam o país desde a independência. Não pensa como não comunidades que dar um outro sangue ao longo de nossa história. E precisa para que não chegue lá. Não há países que aventuram lá, calculam cedo seu destino. A nós não pensa como se não sinta, não elenca não problemas. Porque não há nenhuma relação de coisa a efeito entre eleições que não fazem, uns na fala como é ganhar e perder, com uma parte de nossa comunidade. Qualquer ligação pode falar como não incita alguém para tomar tarçado, para tomar arma e vai matar seu companheiro. E que tem nenhuma ligação. Essa prova para mim de um sistema falhado, incapaz de pôr-se cabeça em causa para buscar solução. Isto fala guinenses como Deus dá-nos uma terra maravilhosa. E dá-nos uma terra, a medida humana, que pode dar-nos a nós tudo, para nos tornar próspero, para nos estar direito. Não pensa como é preciso para não ter bom senso. E preciso para não deixar para piar razão, não no coração. Não busca onde que a verdade está. E quem que não busca onde que a verdade está, e tem que ter a capacidade de perdoar. Senão, pior crimes que não há cometido ao longo da história, para todas as comunidades humanas, e que crimes que cometidos no nome de verdade, e no nome de grande justiça sem ter. Não tem que ter a capacidade de perdoar, capacidade de juntar que outro patricinho, capacidade de cumprir, mas principalmente a capacidade de perdoar. Não pensa, esse que deve ser do nome são. Nisto fala guinenses como não tem manga de problemas, que verdade. Mas todos os problemas que não tem soluções. Não pode criar uma tecnoestrutura que não permite não funcionar de maneira mais coesa. Onde que o Estado não presta conta e não trabalha para a comunidade. Onde que não reforça cada vez mais na unidade. Não acompanha que biologia, que leis de biologia não fazem. Hoje na Bissau tem 500, 600 mil habitantes. Tudo raças contrárias. E nem que não fazem hoje que mistura, mas garante que ninguém que pensa, nenhum político que pensa. Pepel na jaga siku fula, balanta na jaga siku mandinga, pepel na jaga manjaco na jaga siku mancani. E esse que o futuro de Guiné. E esse que não deve trabalhar para não criar alicerce saudável para não filhos, que não mistura, não mistura, não camiste. Que custa de cada quem nasce chão de balanta, chão de fula, chão de manjaco, chão de mandinga, chão de biu. Isso não acaba com o tempo. Que não atrasar e no nível de subdesenvolvimento. Dia com a rapaziada da saída para vai trabalhar na Gabo, ela vai caça lá. Dia que gente não vai trabalhar na Biombo, ela caça lá. Suma com outra hora na Pilo e foi esse viveiro de multietnicismo na Guiné-Bissau. Uma vai Pilo, é que tem nenhuma família fula. Custava lá desde anos 40, que tem manjaco, que tem pepel tio, que tem manjaco, que tem outra raça. Tudo minha família, a minha família de Jadona, é escumocha. Está lá fula, está lá cabriano, está lá balanta, está lá biafada, está pepel, está tudo em raça manjaco. Não entendeu? E a mim pensa como, ora acabou e o rindo desse meio. Buna tem manga de dificuldade de build tribalismo como um vetor. Me pensa como se não judeus. Tudo é sub-região. Custa na violência. Tudo Sahel. Que não busca caminho de costa. Me pensa como não cabe de presta flanco para Guiné-Bissau cedo ser alvo. Senão como se não há problema. Pequenino não busca como que não nasce de fogo. E tem gente que tem bidões e bidões de gasolina, barcos de gasolina, que não pera para expandir essa estratégia regional para controlar a sub-região e para pôr em fogo. Não pensa como que não abre que porta. A nós, quando havemos sido vítimas, se não entrar lá, não tem problemas, não é papel. Que não mede ninguém, que não burgunho ninguém, não jubi muito na arroz, não põe problemas. Porque o que está em causa é que não pessoas, e não país, e não filhos, e não netos. Não pensa para esse que tive de motivar, esse que deve de mover tudo o que não faz. Mas nada. Muito obrigado. Muito obrigado, Idrissa Yalo, líder do Partido PUM. Como acaba de espelhar essa carta que entrega para diferentes instituições e demais outros assuntos como a papelinha do espaço
que entrevista exclusiva na Voz do Povo, Rádio Voz do Povo, do canal Mídia Digital. Gostava de partilhar então qualquer hora dessa conversa, para já não colocar ponto final nessa transmissão de hoje. Muito obrigado para vós que você está acompanhando conosco, embora que não me estiva para bem. Além disso, mas pensa aí nesta lei à boa disposição, para poder continuar a olhar na página Voz do Povo. No entanto, muito obrigado para vós que você está acompanhando conosco, para os últimos 500 e 500, alguma coisa, pessoas que estão ali. Bom, muito obrigado, um abraço, até já.